Olá, estamos iniciando mais um seminário do CEP Racial, o nosso 14º seminário, com o tema As BETs e seu impacto sobre o Programa Federal Bolsa Família. E para debater aqui conosco estão presentes o doutor Leonardo Prado Ribeiro, que é advogado, doutor em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, bacharel em Filosofia pela Universidade de São Paulo, membro do Grupo de Pesquisa Estado e Direito no Pensamento Social Brasileiro, professor universitário da Universidade Zumbi dos Palmares e também na Faculdade Autônoma de Direito, e é sócio fundador do Prado Ribeiro Advogados. É um prazer, doutor Leonardo, estar aqui com a sua presença no nosso debate. Prazer meu, muito obrigado pelo convite também. Obrigado, Mara, também pelo convite. E vamos levar esse tema que é tão relevante. Com certeza, com certeza. E também está conosco a professora mestre Mara Dubugás, coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Zumbi dos Palmares e também do nosso núcleo do CEP Racial, Núcleo Racismo e Relações de Consumo. Obrigado, Mara, pela sua presença. Eu que agradeço, é um grande prazer fazer parte desse programa. Que bom. Então, sem delongas, nós já vamos entrar aqui com um breve contexto, né, para os nossos telespectadores, e depois a gente já vai passar a palavra para os nossos convidados aqui. Vamos falar então da questão das BETs e o impacto dessas BETs nos beneficiários, né, naqueles que utilizam o Bolsa Família, que é um programa federal, né, e muito importante por sinal. Para a gente ter uma ideia, então, as BETs, que são as apostas online, elas viraram uma grande pandemia, segundo vários analistas, inclusive do próprio governo federal, no país, como se fosse uma pandemia, ou mesmo um vício, né? Um problema que virou problema de saúde pública no Brasil. As BETs, na realidade, elas foram implementadas em 2018 pelo governo Michel Temer, que aprovou uma lei, né, uma lei que liberou, então, as casas de apostas. E, a partir daí, as pessoas passaram, né, online a apostar e surgiram as tais das apostas online, as tais das BETs, né? Então, foi a partir desse ano. E o que nos chamou bastante atenção e que nos levou a esse debate também foi um dado divulgado recentemente pelo Banco Central, de 94, que de janeiro a agosto de 94, os beneficiários do programa Bolsa Família transferiram cerca de 10,5 bilhões para casas de apostas saído do programa Bolsa Família, que é um valor extremamente elevado, o que significa um montante de quase 9 milhões de pessoas que passaram a utilizar essas apostas, que são cadastradas no programa Bolsa Família. Isso dá, em média, um gasto de R$ 147 por mês para cada família. Se a gente pensar que o programa é R$ 600 mensais, é um valor extremamente absurdo. Um outro dado, para a gente finalizar esse contexto inicial, é que até meados de 2023, então, o Brasil ele não tinha uma regulamentação de BETs. Então, em 2023, foi regulamentado uma lei para apostas, principalmente apostas online. Mas o que chama a atenção é que, mesmo com esse sancionamento da lei de 2023, né, da lei das apostas, com licenciamento obrigatório das casas, né, tem que estar tudo direitinho, né, regulamentada lá bonitinho, né, formalmente estabelecida. Elas têm que ter uma tributação também sobre os lucros
os lucros dos apostadores, e tem que ter regras de responsabilidade social e de publicidade. E que parece, então vou já trazendo um questionamento aqui para os nossos debatedores, e o nosso convidado principal, que é o Dr. Leonardo, parece, doutor Leonardo, que essas medidas do governo não têm surgido muito efeito. Não, na verdade, é ao contrário, elas pioraram em certa medida, né? A lei é de 2018, ela permite apenas as apostas esportivas. E em 23 vem uma outra lei para regulamentação justamente das bets, né, das apostas esportivas. E nesta lei de 2023, nessa norma de 2023, são colocados termos um pouco mais amplos que permitiram, inclusive, os outros jogos online que não são apenas as apostas esportivas, que são os cassinos online, né, que é o famoso tigrinho, que virou mania ali, né, em cultura, virou febre, principalmente na cultura popular. E qual que é a grande diferença? Uma aposta esportiva, eu estou apostando em um evento que está acontecendo ao vivo. Ele pode sim, infelizmente, ser manipulado, e a gente tem visto alguns casos de jogadores de futebol masculino, profissional, brasileiro, dentro do Brasil e fora do Brasil, que se envolveram em manipulação. Não do resultado do jogo, mas do cartão que vai tomar, né, de quando vai tomar o cartão, de quando vai fazer a falta, se vai ser expulso, se não vai. Então o jogo ele pode ser manipulado, mesmo sendo ao vivo. Mas ainda assim eu estou vendo no que eu estou apostando. O cassino online, né, usando o tigrinho só como exemplo, ele é muito pior, porque eu não tenho como comprovar a veracidade. Imaginemos que estamos num cassino físico aqui e a roleta girando. Pode ser que aquilo esteja manipulado, viciado, e ninguém que está jogando vai saber. Agora a gente traduz isso para a tela do computador ou para a tela do celular. Torna-se muito mais fácil manipular e muito mais difícil de averiguar se está sendo manipulado. E, óbvio, ele dá primeiro um retorno positivo. E aí, com o retorno positivo, você fala, opa, tive algo bom aqui. E aquilo vai funcionando, como você mesmo falou, é um vício, né? Aquilo vai funcionando como uma droga no cérebro da pessoa. Ela vai te dar um retorno positivo e você vai apostando mais até o momento que ela começa a te dar só prejuízo. Ou seja, a regulamentação de 2023 permitiu um tipo de jogo que não era previsto em 2018, já existia fora do Brasil. Esse é um outro problema também, né? Esse licenciamento, por exemplo, eu estou nacionalizando plataformas que já existiam. Eu estou tirando a Betano, trazendo apenas exemplos, né, Sporting Bet, dos seus locais de origem, onde elas estão primeiro estabelecidas, para trazer o .bet.br, que é uma obrigação também, né? E cada licença pode ter 2, 4 domínios de site específicos. Ok, mas antes, por exemplo, se não estivesse no Brasil, eu poderia acessar pela internet algo que está fora do Brasil. Então isso também não era novidade. Tá? Não é que a lei ela traz isso como novidade, como esse malefício, mas ela populariza. Ela populariza. Por quê? Como que eu consigo jogar no estrangeiro? Tendo pelo menos um cartão de crédito internacional. Já quem tem Bolsa Família talvez não tenha. Hoje em dia está mais fácil obter com a bancarização, mas ainda assim ainda é mais restrito para essas pessoas, o limite de crédito para apostar internacionalmente. Então a gente teria alguns limites, só que a lei permite, infelizmente, amplia esse conhecimento. É ainda mais nocivo, porque eu falei, aqui são apostas esportivas. Fora do Brasil, aposta-se em quase tudo. Quem vai ganhar as eleições do Canadá? Quem vai ganhar as eleições dos Estados Unidos? São casas de apostas colocando seu dinheiro ali. E o Brasil ainda tem uma limitação, uma cultura que é incipiente. Veja, a gente não tinha sequer cassinos físicos, né, desde 2007 ou antes até mesmo, enfim, quando foram proibidos os cassinos, os bingos. Então a gente não tinha mais essa cultura de apostas. Ela volta no online, completamente no online, um jeito mais facilitado. Veja, até para... Eu falei de um vício que é equiparado à droga.
por exemplo. Hoje em dia existem algumas pesquisas que equiparam esse vício em jogo ao vício em drogas. Como que eu posso consumir uma droga ou como eu posso consumir o jogo físico, ainda que seja num cassino clandestino no Brasil, que todo mundo sabe que ainda existe, infelizmente. Eu preciso sair da minha casa e ir até um lugar, pode ser um lugar seguro ou inseguro, e ir até um lugar para fazer isso. Como que eu consumo um cassino online? Como que eu consumo uma bet? Eu posso entrar no meu quarto, me fechar, não falar com ninguém da minha casa, ligar o meu celular, não precisa nem ser o computador. Eu ligo o meu celular, acesso esses sites, esses aplicativos e vou ali gastando o dinheiro que eu tenho e o que eu não tenho. Eu mudo de aplicativo, faço um empréstimo no banco, o empréstimo cai na mesma hora, volto para o aplicativo do jogo e continuo jogando. Na expectativa daqueles R$100 que eu apostei no começo ali, que viraram 1.000, agora os 1.000 vão virar 20.000. Não viram, né? Viram uma conta, viram um débito. Mas eu já ganhei 1.000, então é capaz que eu ganhe de novo. Psicológico, né, sim, que interfere. É principalmente psicológico. Quando a gente chegou a escrever uma parte de um artigo, né, para falar disso, que a ideia inicial era pegar um chamariz para colocar de questões para falar da linha de racismo nos meios nas relações de consumo. E aí eu convidei o Dr. Leonardo para a gente falar disso. E aí começou com a questão do encantamento que se traz, né? A gente vê uma situação difícil financeira e aí, paralelo a isso, até um dado que eu trouxe lá que eu fui fazer uma pesquisa também entre os estudantes, como é que você chega nesses aplicativos, como que chama atenção? E aí eles me mostraram alguns influencers que ficam, até tem doutora Deolane Bezerra, por exemplo, que ela, doutora, ela é de estética, né? Ela tá com o perfil dela, tem mais de 5 perfis, um só, cada um tem 25 mil seguidores. Tem uma outra que chama Virgínia, que ela tem 53 mil seguidores, inclusive tem o Neymar também, que também faz propaganda nas redes, que tem 300 mil seguidores só num perfil. E as pessoas ficam, né, nesse celular, sim, o dia todo, que já gera um mecanismo de vício, que a gente acompanha já com vários estudos, né, aumenta o nível de dopamina, de prazer, e fica vendo a vida deles, a ostentação das viagens e das compras, das marcas, que muitas vezes são falsificadas, algumas, para quem conhece marca percebe, mas não é uma vida fascinante. E aí você tem a pessoa lá do outro lado com o celular, que tem uma necessidade, todos nós temos, né, de ter uma vida melhor, mas aquela pessoa que está numa situação, muitas vezes, de violência, periferia, né, periférica, dificuldades psicológicas, família, relacionamento, tudo, e fica vendo esse tipo de ostentação e uma possibilidade, nossa, como é que ela ganha dinheiro? Que tem algumas que falam, né, que a gente estava discutindo, transforme R$50 em 50 mil em um mês. E aí, então, isso daí facilita muito essa questão, né? Tanto da falta de a legislação tentando, de um lado, proteger, sim, e, por outro lado, as publicidades, a falta de regulamentação também, mais ostensiva, acho que leva um mecanismo, né, de giro que facilita tudo isso. Tinha perguntado também em relação ao que o governo tem feito, especificamente do Bolsa Família. Que vincula um pouco com essa questão da publicidade. O governo, até agora, ele não conseguiu fazer absolutamente nada. Ele viu um problema muito grande em setembro, outubro, porque você pegou dados de janeiro a agosto de 2024, mas só em agosto foram 3 bilhões. Então, esses 10 bilhões, 3 bilhões está em um único mês. Que é o mês mais recente da pesquisa. Então, é capaz que isso esteja aumentando cada vez mais. Que foi antes da lei, né? Na verdade, ele é depois da lei,
que regulamenta, mas ele é antes das medidas que o governo diz que vai tentar tomar, que não conseguiu tomar até agora. O governo, quando verificou isso, a primeira coisa que disse que ia fazer era a proibição do uso do dinheiro do Bolsa Família para essa finalidade específica, para jogos, esse tipo de consumo. Não foi feito logo de cara mesmo dizendo que faria. O TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que é o órgão do Legislativo que regula, né, que fiscaliza, na verdade, o Executivo, mandou que se fizesse. Também não tem projeto ainda de ser feito, e agora tem uma decisão do STF que determina a mesma coisa que o TCU já determinou. E, igual também, ainda apareceu um dos ministros ali do governo, confesso que não me recordo a pasta, qual foi, mas para dizer que o governo fará. Então fica tudo num tom de promessa, de promessa, de promessa. E tem um conflito, porque o Bolsa Família ele surge para dar autonomia para essas famílias. Claro, com uma série de contraprestações. Tá? Um grande defensor de uma ideia bastante parecida como essa é o ex-senador, atual deputado Eduardo Suplicy. Ele é o idealizador da lei de 2004 que criaria a renda básica de cidadania, que, se houver uma regulamentação do Executivo, permite que cada pessoa, independentemente de renda, não importa se é rico, se é pobre, tenha o direito de buscar ali um valor do governo por mês. E isso é para dar autonomia para a pessoa. Tá? O Bolsa Família e a renda básica de cidadania não tem nenhuma contraprestação. Bolsa Família tem que ter crianças primeiro, não é para qualquer pessoa, então pessoas com filhos, que têm os filhos matriculados, vacinados, comparecendo à escola, não só matriculados na escola. Então você tem uma função social muito mais profunda, muito mais robusta. Mas se a ideia é dar autonomia, por que eu vou limitar o que aquela pessoa vai fazer ou não com o dinheiro? Eu tinha que dar Mas se ele está limitado a algumas questões para conseguir, não deveria ter também uma prestação de conta disso? Com certeza. Tem que ter. É feito através da fiscalização, mas foi feito... Acho que a fiscalização de hoje ainda é pensada de quando o Bolsa Família foi idealizado. E a gente está chegando a quase 20 anos de Bolsa Família. Ou seja, não foi pensado em apostas online, não foi pensado em cassino online. Porque se você tem um cartão de crédito, por exemplo, hoje a gente tem diversas categorias de cartões pré-pago que você faz, por exemplo, se ele paga a fatura do cartão pré-pago e usa para aposta, já desviou um caminho, né? Exatamente. Aí você teria que fazer o quê para comprovar? Fazer rastrear contas. Acho que é uma coisa bem mais complicada de bem mais complicada. Assim, antes da gente passar por esse ponto, acho que é um ponto para a gente explorar bem. Eu acho que seria interessante que a gente reflita, inclusive junto com os nossos telespectadores aqui, nossos internautas, sobre essa questão que envolve o que vocês colocaram inicialmente, que é a questão psicológica. Sim. E me parece, me corrijam vocês dois aqui se eu estiver enganado, mas assim, o que passa, o doutor Leonardo já comentou que os cassinos que as máquinas ali podem estar sendo manipuladas fisicamente. Imagine-se então se for online. Então, me parece, não sei se eu estou assim, equivocado, se tem algo a explorar um pouquinho nisso, né? Que há um tipo de um mecanismo, quando se fala em jogos, né? Que as pessoas, que levam as pessoas, né? Aí a questão da propaganda, que está inclusive regulamentado, mas assim, o tipo da propaganda que levam as pessoas a imaginarem que elas vão enriquecer apostando, e aí ao elas ouvirem colegas, né, que apostaram, que ganharam, elas são levadas assim psicologicamente a apostar. Inicialmente, me parece aí que é o que eu queria ir no foco, que inicialmente quando você começa a entrar no jogo, me parece que há um direcionamento para você ter ganhos, né? Inicialmente você começa ali talvez com um robô, alguma coisa assim, aí você começa a ganhar, né?
E aí você fica maravilhado. Sim. E passa a jogar mais. E numa segunda, terceira rodada, quarta, não sei, você começa a perder. Aí você perde tudo aquilo que você já ganhou e começa aí sim a apostar mais, levando até a endividamentos, problemas psicológicos, né, que a gente pode avançar um pouquinho nisso daí, até tentativa de suicídio, tudo e outros problemas que é a questão de saúde pública, que chegamos nesse ponto aqui no Brasil, né, nessa pandemia. Então eu queria ver com vocês, né, essa ideia. Será que existe realmente, aqui não estou pegando dados concretos, né, até porque a gente não tem mesmo, né, mas não parece não parece no nosso imaginário, naquilo que a gente observa nas pessoas e como é que isso está sendo posto, não parece que existe um mecanismo por trás que leva a esse tipo de ganho e perda. E daí vai para endividamento e aí complica a vida da pessoa. Sim, é um mecanismo perverso, inclusive. De diversas formas perverso. Manipulador. E é justamente isso. Ele faz você ganhar no começo, você se anima, gosta, acha que aquilo é extremamente positivo, até que você começa a perder. E isso afeta... A gente não tem muito conhecimento psicológico, né? Precisaria até ter uma especialista, mas falando um pouquinho da questão da publicidade, essa coisa de ganhar no começo aciona, né, quimicamente, o reforço dos neurônios, né, das químicas que a gente fala, né, que estimulam o prazer, né? Como eu falei, dopamina e essas coisas. Então a pessoa fica estimulada e começa a tentar vencer e se for de novo. E aí entra numa questão do vício também. Existem, com essa carência toda, essa coisa de dinheiro, da facilidade e eu acho que dos influencers que tem por trás da vida, da possibilidade deles, isso aumenta muito potencialmente essa possibilidade dele continuar jogando. A gente até falou, inclusive, da Mega Sena. Que a gente falou assim, antes até de entrar da contrapartida, que existem até treinamentos, treinamentos que você... não só de coisas de influência, de propaganda, de ostentação. Existem pessoas que oferecem treinamentos para você ganhar dinheiro, transformar R$50 em, sei lá, 50 mil em um mês. E eles mostram perfis de pessoas que vão lá e fazem depoimentos disso. Aí será que essa pessoa existe? O que acontece? Se você é uma pessoa um pouco mais... vulnerável ali? Como que eu vou dizer... crítica, estudiosa, você poderia fazer o quê? Será que isso aí é realidade mesmo? Vou lá pesquisar, será que existe essa pessoa que ganhou isso mesmo? Mas é uma coisa que normalmente a gente não faz. Ou você fala, deixa pra lá, fala, isso é bobagem, quem conhece mais educação financeira fala, não, isso a gente sabe que não acontece, deixa pra lá. E não também rebate para dizer lá na rede social, falar, esse perfil é falso. Sim, isso mistura, inclusive, dois universos. Hoje todo mundo vende curso. Né? Então você vende um curso sobre apostas, daqui a pouco você está vendendo um curso sobre vender cursos. Que aí a pessoa que enriquece é quem está vendendo o curso, quem está comprando, não. Que era o negócio do autoajuda, que na verdade é o outro ajuda, né? Porque ele enriqueceu e você vai ajudar ele a continuar rico. Mas e veja, essa questão da educação financeira, por exemplo, quem que vai realmente se sujeitar a apostar para ganhar, para multiplicar seu dinheiro de um pouquinho a um poucão em pouco tempo? Quem não conhece como investimentos funcionam. Quem não conhece, quem não tem educação financeira. E isso não importa se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre. Eu acho que deve ser tipo 95% da população brasileira. Com certeza. Mas veja, por que é tão perverso? Tem essa questão de você ganhar primeiro para perder muito depois, né? Você ganha um pouquinho para perder muito. Mas quem que está precisando ganhar dinheiro? Quem que realmente precisa mudar de vida? Não é quem está confortável. Quem está confortável e às vezes acessa um conteúdo de educação financeira pode falar, não, olha, eu vou buscar melhorar minha situação pelos meios tradicionais. Ainda que o investimento seja extremamente arrojado, algo que todo mundo já faz há um século, pelo menos. E aí a pessoa não vai se afundar tanto
pode ser que se afunde, pode ser que aposte muito em renda variável e aquilo que perca tudo, também ou aposte em criptoativo e perca tudo. Mas quem que vai para a aposta online? Quem está precisando de dinheiro muito rápido? Quem que está precisando? Né? Aquela pessoa que está quebrada ou que está devendo. E aí você vai criando um ciclo vicioso. Então, a pessoa que está no Bolsa Família hoje, cadastrada, no CadÚnico, ela é uma pessoa que tem uma condição de renda obrigatoriamente mais baixa, senão ela nem sequer poderia estar cadastrada. Então, já se pensa que aquela pessoa ela é suscetível a querer rapidamente ampliar seu patrimônio, por uma questão de necessidade, porque hoje com Bolsa Família ou um salário mínimo, você não faz as compras do mês, dependendo do tamanho da família. E entra na questão dos influenciadores, da publicidade. A publicidade tradicional, ela ainda está usando, né, falando em jogo responsável, aposte com responsabilidade, que é uma mentira deslavada. Não existe. Por que a gente não tem mais hoje as propagandas que tínhamos de cigarro? Né, com o Marlboro ali, o cowboy. Porque chegou-se a um consenso científico, inclusive, de que aquilo era apenas prejudicial à saúde. E a minha opinião técnica ainda, que obviamente não vai ser majoritária, é que deveria haver o mesmo para essas apostas, já desde o início. Eu ainda acredito que seja porque começou a causar prejuízo nos cofres públicos, né? Doença pública, uso de hospital, câncer, essas coisas. A aposta não está longe disso. Daqui a 5, 10 anos a gente vai ter um caos na saúde também. Problemas mentais, né? Relacionados à depressão e outras coisas. E do outro lado tem um pessoal que não sabe ainda que precisa de dinheiro, ou que não está dando aí para dinheiro, que são os mais jovens. E aí entram os influenciadores. Saiu uma reportagem. Enriqueça rápido. Enriqueça rápido. Mas é justamente aquela vida de deslumbre. Qual que é a diferença de um jovem que vê a vida de deslumbre de alguém que é criminoso e vai para o caminho do crime para o jovem que está vendo o seu influenciador favorito ali com uma vida de deslumbre ainda fazendo propaganda de bet? Né? Ele vai apostar, ele não vai para o crime, ok, mas ele vai apostar por vários motivos. É alguém que ele admira. Se é alguém que ele admira, ele vê confiança naquele produto. A pessoa já é rica. Ela não ficou rica por causa da aposta, mas ela já é rica. E aí ela ostenta a riqueza que ela já tem como se fosse da aposta. E saiu uma reportagem há 2 meses, talvez, não sei, na Rede Globo, no Fantástico, falando especificamente, aqui dá para falar publicamente porque já saiu essa reportagem, da influenciadora Virgínia, que é uma das maiores que tem. Sim. Também, enfim, e que ela faz divulgação dos jogos de cassino online, de apostas, etc., e que cada 30% dos valores que os influenciados por ela, né? Que aí ela divulga um código, a pessoa vai na casa de apostas com o código dela, cada 30% do que essa pessoa perder, ela ganha. Então, assim, tem uma máxima sobre cassinos que a banca sempre ganha. Tem o ganho sobre a perda ainda. Tem o ganho sobre a perda. Então ela vai influenciar e vai continuar influenciando. Mas as pessoas são jovens e estão perdendo dinheiro próprio, dinheiro dos pais, dinheiro dos familiares. Ela está ganhando. Isso é completamente perverso. E, inclusive, essa publicidade deveria ser afastada e criminalizada. Porque, assim, você está atuando por fraude. Está no contrato dela em que ela ganha dinheiro em cima de parte do que a pessoa perde. Ok, a pessoa vai apostar R$100, mas quantas pessoas vão apostar R$100? Ela tem 1 milhão de seguidores, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões. Se cada um apostar R$100. E aqui para nós, né, esse perfil das pessoas que são do programa Bolsa Família, que apostam, é um perfil que nos remete a uma atenção aqui para nós também, aqui da Universidade Zumbi, aqui do CEP Racial, porque esse perfil são de pessoas vulneráveis. Sim. Que são fundamentalmente pessoas da periferia das cidades, que são, na sua hegemonia, negros. Sim, exatamente. E tem mais um detalhe, né? São pessoas da periferia, vulneráveis, negros, e também que não têm educação, ainda mais educação financeira. Por isso que a gente sempre fala, né, que educação é um motor de revolução de uma sociedade. Né? Então isso que é fundamental.
Com certeza. A educação pode funcionar para o bem e para o mal, inclusive. É um motor de revolução para o bem e para o mal. Eu concordo completamente, né? E justamente, eu não acredito, por exemplo, que a gente precise, numa educação básica, retirar matérias para colocar a educação financeira. Eu acredito que a gente pode colocar a educação financeira sem retirar outras disciplinas, outras matérias. Tem matemática, dentro da matemática, Sim, podia exercitar dentro da sociologia, isso, né? dentro da história, dentro do português. Eu acho que é algo que dá para ser feito um pouco em cada disciplina, ou ter uma disciplina própria para isso também. O problema é, como foi dito, essas pessoas mais vulneráveis, majoritariamente negras, periféricas, sendo de uma periferia geográfica, ou sendo pessoas que, mesmo morando no centro, ainda estão à margem ali do dia a dia do centro, essas pessoas vão acessar qual qualidade de educação? Nós temos em São Paulo escolas privadas com nível internacional, cuja mensalidade é R$10 mil. E a gente tem escolas privadas que a mensalidade é menos de R$1.000, acho que talvez não tenha mais de menos de R$1.000, que a qualidade é baixíssima. E temos escolas públicas que são excelentes e temos escolas públicas que são péssimas também, que faltam professores por falta de contratação, por contratação temporária, com um trabalho extremamente precário para o professor. E por isso é um projeto. Não tem como a gente falar que isso é à toa. A gente identifica os problemas, são sempre os mesmos problemas. A gente sempre volta em questão de educação, de saúde, de populações marginalizadas, vulnerabilizadas. E a gente poderia ter projetos e mecanismos para melhorar a vida dessas pessoas. Só que o que surge de projetos geralmente pioram a vida dessas pessoas. E gravemente, como é o caso das bets, né? Gravemente. De você limitar, por exemplo. E aí é fácil também a gente pensar que vai haver fraude se a gente limitar. Uma possibilidade, a gente cria um cartão... Você fala, parece que tem sempre alguém que acha uma brecha para... né, para... Cria um cartão. Lateral. Bolsa Família é para subsistência. Então ele só vai poder ser comprado em farmácias, comércios de alimentos, etc, etc, etc. Colocar ali o básico para viver, ou pagar um aluguel. Mas veja, a gente sabe que hoje, acho que isso caiu por terra por conta de uma fiscalização das empresas, mas há 5 anos, há 10 anos, era comum a pessoa ganhar um vale-refeição, que só passaria em restaurantes e mercados, e na lojinha da esquina ali que tinha uma máquina que trocava aquele dinheiro. Tinha gente que comprava isso, tirava uma porcentagem. Sim, exatamente. Tinha posto de gasolina que aceitava. Então eu queria aproveitar que é um outro ponto que eu acho que merece um pouquinho da nossa atenção, que é exatamente essas medidas. Primeiro, a pergunta é o que o governo federal está procurando trabalhar em termos de medidas, né, para coibir ou para mitigar, ou de alguma maneira, o uso do Bolsa Família para esse tipo de aposta. E naquilo que você já comentou aqui, né, que medidas que você acha que seriam importantes que levariam a, não sei se solucionar ou mitigar essa questão? Uma medida proibitiva que o governo sugeriu, aventou ser tomada, era que quem usasse o dinheiro do Bolsa Família para apostas teria o benefício retirado. Mas isso é ruim, porque se a pessoa tem o benefício, porque não só ela precisa, mas a família dela precisa, principalmente os filhos. E eu falo que é extremamente necessário, mas aí o pai usou errado, a mãe usou errado, quem vai ser prejudicado é o filho, é a filha. Então, essa primeira tentativa, eu acredito que inclusive por isso que não foi levada à frente, é catastrófica. É catastrófica. E uma medida que poderia ser, de fato, levada à frente, não especificamente para o Bolsa Família apenas, mas ter algum outro incentivo até dentro do Bolsa Família para a pessoa que não usar aquilo. Então, se a pessoa não usou, ela vai ter algum incentivo positivo. Hoje a gente tem já o Bolsa Família, que na verdade é um outro programa, mas que é para o lazer, por exemplo. Então você já ganha R$50 por mês para o lazer, não só para subsistência. E proibir. Urgentemente proibir. Porque a regulamentação das bets, ela trouxe uma coisa positiva,
que foi a internalização para o sistema jurídico brasileiro desses jogos. E aí, para ter uma licença, eu pago 30 milhões de reais. Para as casas de apostas, isso é muito pouco. Tributa-se o que é consumido dentro da casa de aposta. Então, isso é bom para quem? Para o cofre público. Então, é bom para o erário, né? É bom para o cofre público. Mas é péssimo, porque você não proibiu publicidade, você não proíbe a parceria entre empresas ou entre pessoas e essas casas de aposta, que é a questão dos influenciadores. Então eu acho que a medida, ela não pode ser só fiscal, ela não pode ser só financeira, só tributária, como foi pensado na regulamentação primeira. Ela tem que ser educacional. Ela tem que ser numa educação ampla, né? Não estou falando de educação dentro da escola, porque isso não atinge a população que está apostando. Tem que ser uma educação ampla, e aí é uma publicidade negativa que tem que ser feita. Por que as indústrias tabagistas são tributadas em 80% sobre o preço, que é um tributo penalizador apenas, e tem obrigatoriamente que colocar no seu encarte ali uma publicidade negativa? Né? E a Bet, que talvez faça tão mal quanto ou pior, ela pode livremente fazer propaganda com grandes nomes, né? E a gente está falando principalmente, ela se vende como bet esportiva, como aposta esportiva, mas dentro do mesmo site você acha o cassino online. É o mesmo site. E se a gente for olhar os jogos desse cassino online, ele tem 2 perfis de capa de jogo. Um perfil que é extremamente sexualizando a mulher, então que vai focar num público masculino hétero, ou extremamente infantilizado, que é o caso do Tigrinho. O nome Tigrinho não é Tigrinho à toa, ele é um desenho animado, né, basicamente. E que público que isso atrai? Né, também. Então, você falando, além de tudo, a publicidade ainda ajuda na que a gente chama de programática, né? Porque você começa a olhar o jogo e ele ainda vai te levando para outros caminhos. Sim. Que tem o mesmo segmento. Pior ainda a situação. Eu acho que ainda você entra no labirinto, que a gente fala da hipermídia, né? Que se infiltra lá, é como se infiltrasse no mundo celular. Sim. E vai vindo várias possibilidades. Falar, não ganhei nessa, serei na próxima, e naquele outro tipo de jogo. E mesmo na propaganda tradicional, na publicidade tradicional, quem que faz a publicidade? A gente está falando de aposta esportiva, a gente está falando de figuras e de situações que talvez seja o que mais mexe ainda com o brasileiro, tirando política hoje. Né? Política e religião ocupam um espaço especial em cada um de nós, mas o esporte, não só o futebol, né? Quando tem Olimpíadas, o Brasil se mobiliza, quando tem jogos, o Brasil se mobiliza, e são as pessoas que ganharam ouro na Olimpíada que fazem essa propaganda. É o narrador mais reconhecido no Brasil que faz essa propaganda. Isso mexe com o psicológico de qualquer idade, inclusive. Então, assim, pelo que a gente está conversando, me parece também que é preciso haver um debate mais aprofundado dessa questão, né, no país, e porque envolve várias áreas, né, envolve a questão financeira, educacional, de saúde, de gasto público, de receita, uma série de elementos aí, né, mais globais. Mas, assim, o que me chamou a atenção aqui, e o que parece que o seu doutor Leonardo está direcionando, o que eu acho que é por aí, pelo menos o que eu imagino, seria tributar de uma forma extrema nas casas de apostas, como ou mais do que é tributado os cigarros aqui no país. A também teria que voltar na contrapartida, né? Porque tributa se vai para o cofre público e mas aí o caso só para fechar o que eu estou imaginando aqui, o que eu imagino, porque o que eu tenho visto, né, nos debates, nas discussões, que não se acha, inclusive do próprio governo federal, que ele não se acha um mecanismo para coibir eu estou falando exclusivamente do Bolsa Família. Sim. Certo? Então, até agora, não estou vendo caminhos para coibir ou para resolver. Então, tem que dar um incentivo maior do que a própria aposta. Então, se a minha ideia estiver errada, assim, não é minha ideia, mas
imaginando pelo debate, é que se o governo dá recursos para uma pessoa, uma família, e um percentual enorme, 30% ou mais disso, está indo para jogos, o que o governo poderia fazer é retomar esse dinheiro através de impostos. Pelo menos, minimamente, ele traz de volta para si, ele tapa o buraco. Sim, não resolve, mas o dinheiro não fica nas casas de apostas, volta para ele mesmo. Sim. Até ele conseguir, talvez, estruturar um mecanismo que possa trazer uma solução melhor. Seria essa a ideia. Tem uma pergunta aqui que até acho que complementa. O programa Bolsa Família, isso eu não sei se teria que ter uma pesquisa para responder, né? Contribuir para a melhoria de indicadores de saúde e educação entre as famílias beneficiárias, muito. Historicamente. Ele tem uma contribuição. Sim, como política pública, ele acho que é o programa de excelência do Brasil. Do Estado brasileiro. Ele se provou ser do Estado, não de governo. Isso é muito bom. Porque a gente teve vários governos que tentaram, inclusive, tirar o Bolsa Família e o Estado brasileiro necessita esse programa disso. Você não acha que, por exemplo, diminui a quantidade de pessoas que predispostas a trabalhar? Ele tem mostraram uma reportagem de uma pessoa que ganha não sei quantos benefícios lá, que dá a moça somou lá R$2.500 e não precisa trabalhar. Ele tem uma desregulamentação em relação à regionalidade. Então, ganhar R$600 em São Paulo é uma coisa, ganhar R$600 em outra localidade é outra coisa totalmente diferente. Isso ainda é descompensado, eu acredito. Mas, ainda assim, o benefício, mesmo que a pessoa não trabalhe em outro local, o benefício que ele traz é muito maior que o prejuízo. E ainda é necessário. É igual o nosso lema aqui da Zumbi, né? Nossa meta é deixar de existir, de não precisar mais falar sobre o debate racial, sobre o racismo, porque o racismo não existirá na sociedade. Porque a gente sabe que a gente está uns 2 séculos, pelo menos, de distância disso ainda. E também, o ideal do Bolsa Família é um dia ele não precisar, né? Existir mais. Sim, mas é por isso que a gente está nesse grande debate, porque exatamente o Bolsa Família muitas pessoas são contrárias. Não, então tira esse negócio de Bolsa Família, aí já o dinheiro está gastando, o governo está gastando muito, tira isso. Não, porque isso é fundamental. Sim. Isso é uma renda Bolsa Família é exatamente para pessoas que ganham algo em torno de R$200 por mês. São realmente pessoas aquelas mais vulneráveis de pobreza, do país, de faixa de pobreza mesmo. Né? Então é fundamental manter o Bolsa Família, né? Então a questão não é essa, não passa por aí, né? Deixando bem claro aqui para os nossos telespectadores aqui que estão nos acompanhando, não é por aí. Que essas pessoas influencers deveria ser proibido mesmo qualquer tipo de manifestação em rede social, Teve até uma situação inusitada, eu vou tentar encurtar até por conta do tempo, mas teve uma situação inusitada na última semana, que um treinador de uma equipe de futebol brasileiro profissional, acho que é do Flamengo, Felipe Luiz, ele, com todo o patrocínio de bets na frente dele, atrás dele, ele falou contra a bet numa entrevista ao vivo. Então ele falou ainda, eu sei que isso aqui prejudica, o que eu vou falar vai prejudicar talvez o clube, talvez a competição, e ele se posicionou contra. Então a gente também tem algumas pessoas ainda que são responsáveis o suficiente e que são autônomas o suficiente para se colocarem contrárias. As outras estão reféns, até os influenciadores. Verdade. O doutor Leonardo falou bem mesmo, a gente já estamos acompanhando o tempo aqui, estamos indo para os nossos finalmente, né? Então, eu gostaria de acrescentar um dado importante, e aí o doutor Leonardo também pode me auxiliar nisso, onde que as pessoas podem buscar ajuda, já que aquelas que estão envolvidas, né, com esses jogos, eu acredito que até quem está nos assistindo provavelmente pode estar passando por uma situação delicada nesse sentido, né? Ou endividado, ou não saber que até que está sendo vítima desse tipo de jogo, né, de jogatina, achando que é normal você apostar e perder e tal, às vezes não é bem normal não, né? Então assim,
acho que tem pessoas vivenciando isso, que provavelmente pode estar nos assistindo, onde que a gente poderia buscar ajuda em termos das pessoas, né, mesmo, né, individualmente, como é que elas poderiam buscar? Essa situação, ela é bem comum, até porque a pessoa, às vezes, como eu falei, não depende de classe social, não depende de nível educacional para se envolver nesse poço sem fundo, né, nessa areia movediça que é as bets e os cassinos online, enfim, e a pessoa sente muita vergonha. Então ela vai se isolando cada vez mais dos familiares, dos amigos, por ter vergonha de se abrir em relação a esse problema, e aí vira um ciclo vicioso, porque ela está mais isolada e continua apostando, ela aposta mais e mais e mais para suprir até essa solidão. E o primeiro passo é conversar com alguém próximo. Então não dá para ir buscar direto um profissional, porque você pode buscar um médico, um psicólogo, pode buscar o CRAS, ou o CAPS, né? O CAPS. Que é o CAPS, para quem está... Que é o Centro de Apoio Psicossocial, né? O Centro de Assistência Psicossocial, que é um órgão do SUS também, e que trata de doenças mentais, só que ele trata de doenças mentais graves, né? E às vezes até utilizado para medidas penais, né? No caso das medidas de segurança, não das penas privativas de liberdade. Então eles têm problemas que não são iniciais. Você não pode ir num CAPS para tentar buscar um problema inicial. Às vezes você vai para perguntar para alguém aonde você deve ir, de fato, ganhar um encaminhamento para um local apropriado. Então, a UBS poderia ser um primeiro passo. Exatamente. A UBS pode ser um primeiro passo, a UPA, um posto de saúde perto da sua casa, né? E o primeiro passo mesmo às vezes está dentro de casa, conversar com um familiar, abrir a situação real, falar com um amigo também, para que essa pessoa busque também esse profissional junto e dê esse apoio, né? E aí do nosso lado, que não temos esse problema ainda, talvez um dia tenhamos, também saber receber essa notícia da pessoa, não como brincadeira, não como uma crítica, mas como um problema muito sério que tem que ser tratado. Acho que ela tem que perceber também que tem um incômodo. Se ela se sente incomodada em alguma coisa ali, ela perceber que tem alguma coisa errada e procurar ajuda, que eu acho que às vezes a gente fala de cair a ficha, né? Você não sabe que aquilo é um problema, mas se você se sente infeliz e aquilo está prejudicando suas relações, criando isolamento, acho que já dá para pensar que é um problema, né? Sim. Ok, então, infelizmente, chegamos ao término desse nosso seminário. Realmente todo seminário é sempre assim, né? Aqui do CEP Racial. A gente, quando termina, a gente queria continuar, mas a gente tem que parar, né? Temos que respeitar o nosso tempo aqui. Mas eu agradeço enormemente, queria ouvir um pouquinho, umas palavras finais aí, do Dr. Leonardo e da Mara, para a gente fazer então esse encerramento. Fique à vontade. Aqui a gente tá aqui na Zumbi, tem todos os canais que vocês podem nos consultar, pedir ajuda, nos nossos perfis, nas redes sociais, estamos aqui abertos para todo tipo de ajuda e incentivo. Eu queria agradecer a oportunidade também, abrir a possibilidade de novos convites também para estar aqui, falar de temas variados em relação ao direito e sociais, eventualmente também. E agradecer, de fato, essa excelente companhia para essa curta hora. Obrigada. A gente que agradece. A gente que agradece, tanto ao Dr. Leonardo quanto à professora Mara. E foi um prazer. Muito obrigado. Pela organização. É um prazer e está sendo um prazer, é uma honra também contar com a presença desses ilustres palestrantes, professores, né, educadores. E então a gente encerra esse nosso 14º seminário do CEP Racial. Agradecemos aí também a sua visualização e deixe um link aí, deixa aqui um like, quer dizer, e um comentário para nos ajudar a melhorar os nossos seminários, ok? Obrigado, até uma próxima.